pessoal, estamos de volta aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de eletrônica de potência. Mais especificamente eu vou começar a falar um pouquinho de conversores, inversores e por aí a gente vai entrando em alguns outros temas. Primeiramente, para falar um pouquinho do tema em si, eu tenho que contextualizar, falar da história da eletrônica de potência, das experiências com conversão de energia. Vamos começar lá pelo ano de 1900, 1902, com as primeiras experiências em conversão de energia alternada para contínua, o começo da discussão dos sistemas de distribuição de energia, e aí vai um tema que eu gostaria de abordar em outra conversa nossa, porque na verdade, se eu for falar disso, eu vou ter que falar de todo o sistema de distribuição, o porquê de ser alternado e não contínuo, e esse não é o nosso foco de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho de eletrônica de potência, componentes para eletrônica de potência. São componentes um pouquinho maiores, muito utilizados para controle, e não posso deixar de falar que quando a gente fala em conversão de energia, a gente tem que contextualizar a evolução da tecnologia. Em 1900 começaram as experiências com conversão de energia alternada para contínua, para tentar visualizar como poderia ser a parte de controle de máquinas, de dispositivos elétricos e tudo mais, e como isso poderia ser agregado na indústria, que era o grande foco da utilização de tecnologia naquela época. Quando a gente fala em 1920, a gente já começa a entrar no que a gente costuma falar, deixa eu fazer uma colinha aqui rapidamente, tem uma anotação aqui. Em 1920, a gente começa a entrar nos tiratrons, que são dispositivos parecidos com transistores ou chaves eletrônicas para controle de máquinas, especificamente de motores. Depois aí de alguns anos, lá para a década de 1950, um pouquinho antes, ali em 47, começaram a aparecer dispositivos que foram muito estudados pela Bell, que era uma das indústrias que desenvolveu o telefone e tudo mais. Vocês devem conhecer o nome Graham Bell, que foi inventor do telefone e do telégrafo. No caso, foram feitas experiências e foi descoberto a funcionalidade do transistor, componentes baseados em silício. A gente começou a ter os controladores de potência, que são eles, por exemplo, o SCR, que é um dispositivo para controlar corrente alternada. A descoberta ali, alguns anos depois, ali, por volta da década de 70, 80, começaram a surgir outros dispositivos de controle de potência. Por exemplo, os MOSFETs, os IGBTs e vários outros derivados que foram surgindo por conta dessa demanda de controle de potência. Isso, pessoal, possibilitou vários tipos de recursos para o meio industrial. E eu falo para vocês que o meio industrial é o que mais absorve esse tipo de tecnologia. Para vocês terem uma noção, eu vou postar aqui algumas aplicações. Por exemplo, para um moinho de cerâmica. Aqui um colega nosso, o Celso Del Duca, ele nos mandou esse material, que nessa aplicação a gente tem a ilustração de um moinho de cerâmica, na verdade, para fazer a britagem, a trituração dos componentes e a mistura deles. Então, com o inversor de frequência, que é o dispositivo que controla a energia que vai para o motor, é possível transformar a energia que vai para ele e controlar a rotação. Com isso, você melhora o desempenho, a distribuição, a homogeneidade do material. Isso é um ganho absurdamente grande, porque para fazer isso com uma válvula antigamente, você gastava energia absurda. Imagina você controlar um motor para rodar um moinho desse tamanho. Então isso agrega muito valor. Por exemplo, para você ter um túnel de vento aqui, por exemplo, que é uma outra aplicação. Outras aplicações que você pode trabalhar, moagem de grãos, para gerar azeite, para gerar óleos e várias outras atribuições em que o uso de um motor ele tem que ser controlado de alguma forma. E isso só foi possível graças a essas tecnologias. E essas tecnologias só foram possíveis a nível de eficiência energética graças à descoberta dos componentes para a geração desses inversores e conversores. E basicamente aqui a gente tem
Dois termos que eu estou mencionando aqui, os conversores e os inversores. Diferença principal. Um conversor de energia, ele basicamente vai transformar uma energia em outra de maneira fixa. Por exemplo, eu tenho um sinal de 127 volts, vou transformar ele para um sinal de 127 volts alternados, vou transformar ele para um sinal de 12 volts contínuo. Isso é um conversor de energia, chamadas fontes de alimentação. Ou, de outra maneira, vou transformar um patamar de 220 em 480. Isso também é um conversor. Pode ser feito por um transformador, junto com uma série de diodos, e por aí vai. Um inversor, ele vai fazer o mesmo papel do conversor, só que com o recurso de ter a possibilidade de eu modificar esse sinal no tempo. Então, na verdade, eu vou ter, em vez de ter um sinal, por exemplo, de 127, aqui eu vou ter os mesmos 127, só que aqui, em vez de ter um sinal, por exemplo, com a variação de 60 ciclos por segundo ou 60 Hz, aqui eu tenho, por exemplo, um sinal com 50 Hz. E isso faz com que o sistema fique muito flexível e o consumo seja muito menor. Isso é uma aplicação com inversores. E as aplicações são diversas aí para o meio industrial. Eu tenho inversores aplicados em indústrias de refrigerantes, em indústrias automobilísticas e várias outras. Aqui não tem como limitar isso. Para vocês terem uma noção, por exemplo, existem equipamentos, por exemplo, para a área de mineração, que eles utilizam motores para dar partidas em motores a diesel de grande porte, porque precisa ter uma inércia inicial grande e o motor elétrico possibilita isso. Então aqui, pessoal, é só uma dica rápida sobre inversores e conversores, e daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre outras tecnologias. Vamos voltar um pouquinho ali, falar de embarcados e tudo mais, para falar um pouquinho de internet das coisas. É um tema bem atual e, como eu falei para vocês, a ideia desse canal é trazer tecnologias atualizadas, tentar difundir um pouquinho mais e clarear um pouquinho mais essas tecnologias. Gostaria de agradecer aqui a contribuição do nosso amigo Celso. E também, se vocês precisarem deixar um link aqui para consulta sobre materiais, sobre inversores e tudo mais, essa é uma empresa que faz muita pesquisa e tudo mais, é uma empresa italiana e ela, por sinal, é uma empresa que investe muito nessa área de pesquisa e aplicações. E também, se precisarem, aqui está o nosso canalzinho também, nosso site. Se precisarem, podem mandar mensagens aqui, comentários. Vou pedir para vocês se inscrever para incentivar a gente a distribuir mais esse conteúdo. E compartilhem com os amigos, coloquem comentários aqui, discutam um pouco. Pessoal, a ideia dessa iniciativa é justamente para a gente ter um contato maior com tecnologia, para trazer isso para o nosso dia a dia e contribuir com os engenheiros, com técnicos e com o público em aberto. A ideia aqui é falar cada vez mais, simplificando isso para vocês. Então, pessoal, só para vocês entenderem, conversores, fontes de alimentação, inversores, sistemas de controle para motores e outros dispositivos de conversão de energia. Okay? Muito obrigado. Até daqui a pouco, pessoal. Até a próxima.